Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Cláudia, eu sou da Cláudia Crochê Arte e estarei ensinando vocês a confeccionar essa linda bolsa em fio de malha. É a nossa bolsa Floripa e ela foi feita num fio de 35 milímetros em duas cores, um verde militar nude. Usamos mosquetão. Ela tem também um botão imantado. É uma bolsa de espaço muito bom, que você pode usar tanto para dia quanto para noite. Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer juntos a bolsa Floripa. Ela será confeccionada em fio de malha e ela será nessas duas cores de fio, o verde militar e o nude. Então, nós vamos começar com a base na cor verde militar e vamos iniciar o trabalho fazendo 21 correntinhas. Nós vamos começar então com as nossas correntinhas, fazendo o nozinho inicial. E aqui nós temos a nossa primeira correntinha. Nós vamos fazer 21. 2, 3, 20, 21. Pulamos essa daqui, essa primeira, na segunda, entra a agulha, laça, puxa e fazemos o nosso primeiro ponto alto. Segunda, mais um ponto alto. Nós vamos fazer toda essa primeira carreira no ponto alto, até o finalzinho. Nós vamos fazer um total de 9 carreiras de ponto alto. Esta será a base da nossa bolsa. Procure sempre ajeitar o seu trabalho e ajeitando os pontos. Assim eles ficam bonitinhos. Procurem sempre contar para ver se não está pulando nenhum ponto, porque tem que ter um total de 20 pontos na carreira. Chega no final. Nosso último pontinho. Na segunda correntinha, você passa por baixo das duas alcinhas, laça e conclui o ponto baixo. As duas alcinhas, laça, conclui o ponto. Nós vamos fazer assim 9 carreiras. Então, já fizemos a primeira, estamos na segunda, e vamos fazer 9 sequências iguaizinhas, mesmo ponto baixo, pegando por baixo das duas alcinhas da correntinha, tá?
Eu vou fazer aqui e adiantar o vídeo um pouquinho. Bom, já estou na 8ª e última carreira da nossa base. Lembrando então que nós começamos com 21 correntinhas, pulamos a primeira e começamos a fazer os pontos baixos. Então, nós temos um total de 20 pontos sendo trabalhados. Procurem sempre ir contando os pontos durante o trabalho para que vocês não tenham que desmanchar muitas vezes, né? Dando sempre uma esticadinha. E essa aqui, então, é a última carreira, é a 8ª carreira da base da nossa bolsa. Último pontinho. Agora, nós vamos circular a base com pontos baixos. Então, quando aqui nesse primeiro ponto, né, que na verdade é o último aqui que nós terminamos, já tem o ponto baixo aqui, nós vamos fazer uma correntinha e outro ponto baixo no mesmo lugar. Que essa daqui é a nossa quina. Então, nós vamos fazendo assim, ó, ponto baixo no nozinho e ponto baixo aqui no meio, tá? Meio, no nozinho, meio, nozinho, nozinho. Aqui nós chegamos no primeiro ponto da base, da correntinha que nós iniciamos, né? Então, nós pegamos a primeira correntinha aqui, fazemos um ponto baixo, uma correntinha, volta no mesmo ponto, faz outro ponto baixo, que essa daqui é a nossa outra quina. E continuamos fazendo ponto baixo, pegando as hastes daquela correntinha inicial, fazemos em todas elas.
Chegamos aqui onde foi o início da nossa correntinha. Faz um ponto baixo, uma correntinha, outro ponto baixo no mesmo espaço. Agora nós vamos escondendo esse fio que sobrou do nozinho do início da nossa correntinha, né? A gente vai trabalhando e vai colocando nozinho, ponto baixo. Temos aqui a primeira correntinha daquela carreira que nós fizemos de ponto baixo. Antes de começar aqui, você pega essa correntinha e faz o ponto baixo, a correntinha e outro ponto baixo no mesmo lugar. Então, terminamos a volta nesse último ponto aqui, né, dos nozinhos. A gente solta o fio, vem aqui nesse primeiro ponto, introduz essa laçada, passa aqui por trás, dá uma boa ajeitada pra gente fechar a carreira, passa por baixo, pega a laçada, puxa o fio para dar aquela ajustada, para ficar bonitinho, laça, passa por baixo de tudo, laça e puxa. E aqui nós temos nosso primeiro ponto baixo. Agora nós vamos fazer pontos baixos por toda a volta, sem aumento, sem nada. Passando por baixo das duas alcinhas e vamos fazendo. Se você preferir, você pode marcar o último ponto, né, o início da carreira, para você não se perder na hora de fechar a carreira. Tá? Aí você põe um marcador para você trabalhar com mais tranquilidade. Então, nós vamos dar a volta, uma carreira só de ponto baixo em toda a volta, até nos encontrarmos aqui novamente, tá?
Chegamos aqui no final, tirar o marcador. Pega aqui. Puxa para trás. Passa embaixo. Acerta o fio. Cuidado para não deixar essa parte aqui muito solta, para não ficar feio. Então, dá uma boa puxada no fio. Laça embaixo. Os fechamentos sempre procurando ir ajeitando os pontos do seu trabalho. Agora nós vamos para outra etapa da nossa bolsa. A nossa base já está prontinha. Aí fechamos então a nossa carreira com um ponto baixo. Agora nós vamos começar a fazer o corpo da bolsa. E nós vamos fazer ponto baixo. Aí nesse pontinho aqui a gente não faz nada, a gente vem no próximo e vamos fazer um ponto alongado aqui embaixo do ponto baixo. Puxamos a laçada, sempre ajeitando o pontinho e fecha. Onde tem o ponto, aí o ponto baixo seguinte, você faz um ponto baixo normal, pegando as duas alcinhas do ponto. No ponto baixo seguinte, você vai fazer outro ponto alongado. Você vai embaixo do ponto, ó, embaixo do ponto, pega a laçada, puxa e fecha o ponto. No próximo ponto, você vai fazer um ponto baixo normal. No próximo, embaixo do ponto.
E assim você vai fazer essa carreira sucessivamente. Ponto baixo em cima de ponto baixo, ponto alongado, ponto baixo, ponto alongado, ponto baixo. No próximo ponto alongado. Acertando o seu ponto para ficar bonitinho. Então, a primeira parte do corpo da nossa bolsa Floripa vai ser feito assim, com os pontos alongados e o ponto baixo. Terminamos a primeira carreira em ponto baixo. Então, vamos fechar a carreira, puxando para trás. Como eu terminei em ponto baixo, eu agora vou fechar a carreira num ponto alongado. Então, eu venho aqui embaixo do ponto, eu não vou pegar aqui, eu vou pegar aqui embaixo, vou dar uma laçada, puxar o fio, pego esse aqui e
começa a outra carreira. Então, a sequência continua um ponto alongado, um ponto baixo. Um alongado. Um ponto baixo. Um alongado. Um ponto. Então, você percebe que aonde na carreira anterior foi o ponto alongado, agora eu faço nele, em cima dele, um ponto baixo normal. Aonde foi o ponto baixo, eu faço o alongado. E assim por diante, até concluirmos mais essa carreira. Então, gente, vamos sempre intercalando um ponto baixo, um ponto alongado. E nós vamos fazer assim por 6 carreiras. Como que vamos contar essa carreira? Nós vamos contar a carreira pelos pontos grandes. Então, seria 1, 2 carreiras, tá? Sempre lembrando aqui no término, né? Quando tivermos feito toda a carreira, dessa vez nós começamos com um ponto alongado. Então, quando terminarmos essa próxima carreira, será em ponto baixo. Então, sempre alternando um ponto baixo, um ponto alongado. Um baixo, um alongado. E vamos fazer assim por 6 carreiras. Pegando embaixo do ponto baixo, passando, puxa, laça e tira. Próximo ponto é um ponto baixo, normal. Ponto alongado. Ponto baixo. E assim sucessivamente. Lembrando sempre de vocês estarem arrumando os pontos, o trabalhinho de vocês, dando uma esticadinha para o ponto ficar no lugar, tá? Vou continuar fazendo aqui e quando eu terminar a 6ª carreira eu volto com vocês. Agora nós vamos fazer o nosso último pontinho. Vamos fazer o ponto alongado. Lembra que a gente terminou outra carreira em ponto alongado? Agora nós vamos terminar em ponto baixo. Então, fizemos um alongado aqui. Pegamos aqui a hastezinha do ponto. Puxa para trás. Passa por baixo. Pega o pontinho. Sempre procurando ajustar, gente, para que não fique muito largo aqui, tá? E assim fique feio a emenda. Ponto baixo. E agora, onde tinha o ponto baixo, vamos fazer o alongado. Pegando embaixo do ponto, no próximo ponto, ponto baixo, alongado. E assim, nós vamos fazer por 6 carreiras. Aí, como que nós vamos contar as carreiras? Nós vamos contar as carreiras pelos pontos grandes. Então, 1, 2, terceira carreira. E assim vamos fazer por 6 carreiras. Estou agora terminando a 6ª carreira.
Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, vamos fazer aqui o final, que é quando a gente vai mudar o ponto e também vamos mudar o fio, a cor do fio. Se você quiser que a sua bolsa tenha essa parte aqui maior, aí é só vocês aumentarem as carreiras deste ponto aqui, né? Agora, se vocês quiserem do tamanho que eu mostrei, então são as 6 carreiras. Chegamos no último ponto, vamos fazer o nosso fechamento da carreira. Pego aqui. Puxo. Agora, nós vamos pegar aqui no meio. Aqui no meio. E vamos fazer um ponto baixo. Mas apenas uma alcinha. E agora vamos fazer o ponto baixo assim, pegando uma alcinha, a volta toda. No meio do ponto, ó. Pega, laça, faz o ponto baixo. Nós vamos fazer assim por 7 carreiras. Vamos então fazer o último ponto. E vamos fechar a nossa carreira. Lembrando que eu vou fazer a troca do fio. Puxo. Já posiciono meu fio novo aqui. Eu vou entrar aqui no meinho. Tá vendo? Vou entrar bem aqui no meio. Pego a alça. Dou aquela ajustada. Pego o meu fio. E puxo. E assim nós fizemos a nossa troca de fio. Esse aqui eu corto. E o que que eu faço agora? Eu vou pegar essas duas hastes aqui, essas duas pontas, e vou escondendo, conforme eu vou trabalhando. Então, agora nós vamos fazer ponto baixo, pegando somente a haste do meio, ó. Somente a haste do meio. Ponho aqui os fios, passo, e vou escondendo, tá vendo?
Eu vou repetir as carreiras por 7 vezes, pegando no meio, passando e concluindo o ponto baixo. Depois você vem, quando terminar a sua bolsa, aí vocês procurem esconder sempre a pontinha. Então, gente, estamos aqui chegando no último ponto, pegando sempre a alcinha de trás. Vamos fechar nossa carreira. Sempre ajustando aqui para ficar bonitinho. E aqui é no mesmo sistema que a gente fez da outra vez. A gente vai pegar aqui no meio, pega a alcinha, ajusta o fio, puxa e conclui. E vamos continuar. Por 7 carreiras. Eu vou adiantar aqui. E quando estiver na 7ª carreira, eu volto. Já concluí, então, as 7 carreiras de ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí eu deixei o último ponto e o arremate para mostrar para vocês como que eu faço, né? Então, eu faço o último ponto, pegando na alcinha, concluo o ponto baixo. Puxo o fio, dou uma ajeitada, uma agulha de tapeceiro, eu coloco o fio de malha dentro, aí eu venho por trás da correntinha do primeiro ponto, passo a agulha, puxo, uma ajeitadinha, aí vou por baixo das 2 correntinhas de onde está saindo o meu fio, tá vendo? Onde foi o último ponto, e jogo o fio para trás. Vendo? Fica uma correntinha, fica um acabamento bonito. Aí, aqui atrás, você
vai passando o fio por entre os pontos, né, para ir escondendo. Sempre ajeitando aqui. Aí vocês vão passando, aí corta, dá uma pontinha de cola, né, para ficar seguro o arremate de vocês. Então, eu já passei o meu fio por trás, aí eu corto, deixo só uma pontinha. Nessa pontinha, eu uso uma cola, tá? Ela é específica para artesanato, mas é só uma pontinha de cola. Prendo. Lembra aquelas duas pontinhas da troca de fio? A gente faz o arremate também. Da mesma maneira, a gente pega, coloca aqui uma pontinha de cola. Cortar um pouquinho mais aqui para não ficar muito, dar uma puxadinha. Depois vocês tiram essa pontinha, tá, gente? Não deixa a pontinha, não. Procurar esconder o máximo. Esse daqui também. Passo uma pontinha de cola, uma gotinha de cola. Corta a pontinha depois e esconde embaixo dos pontos, tá? Bom, o corpo da nossa bolsa já está pronto. Agora nós vamos iniciar a alça da nossa bolsa. Eu vou usar 2 argolas mosquetão dourada de 4 centímetros, mas vocês podem usar a prata ou até menor, né? Aí é do gosto de vocês. Vamos continuar usando a nossa agulha número 7, né? Que foi a que usamos para fazer a bolsa, e o nosso fio de malha. Então, vamos começar fazendo o nozinho inicial para a correntinha. Puxamos, damos uma ajeitada, mas não aperta muito o nozinho, tá? Fazemos mais uma correntinha. Aí, agora, nós vamos introduzir a agulha nesse nozinho aqui, inicial. Colocamos a agulha no nozinho, damos uma laçada, tiramos, laçamos novamente e tiramos as 2 laçadinhas, tá? Agora a gente vira o trabalho e vamos pegar essa alcinha aqui. Pegamos a alcinha, damos uma laçada, tiramos uma, ficamos com 2, laça, tira 2. Agora vocês vão observar que agora nós temos 2 alcinhas no nosso trabalho. Então, nós vamos colocar a agulha nessas 2 alcinhas. Uma, 2. Damos uma laçada. Aí, nós tiramos 2 alcinhas. Ficamos com 2. Laçamos. Tiramos as 2. Viramos o trabalhinho e pegamos, ó, essas 2 alcinhas aqui. Laçamos, tiramos 2, ficamos com 2 na agulha. Laçamos, tiramos as 2.
viramos novamente e pegamos as duas alcinhas. Laça, tiramos as duas, ficamos com duas, laça, tiramos as duas. E assim vai ser o nosso trabalho. Só pegando as duas alcinhas, laçando, tira duas, fica com duas, tira duas. E assim vai ser toda a alça. Então, vocês vão decidir se vocês querem uma alça menor, para que a bolsa fique para pegar de mão, ou vocês decidem se querem a tiracolor, né? Aí vocês vão decidir o tamanho e a trama é somente essa, ó. Pega as duas alcinhas, laça, tira as duas, laça, tira duas, tá? Eu vou fazendo aqui a minha alça e daqui a pouquinho eu volto. Então, pessoal, eu já terminei a minha alça. Ela ficou com 50 centímetros, mas aí, como eu falei, vocês fazem o tamanho que vocês quiserem. Se vocês quiserem a tiracolor, se vocês quiserem uma alça de mão. E agora nós vamos finalizar, vamos cortar aqui o nosso fio. Puxa. Esse fio, eu gosto de passar com uma agulha de tapeceiro, aí vocês vão colocando para dentro do trabalho, para dentro dos pontos. E isso vocês vão fazer tanto nessa ponta, quanto naquela pontinha que a gente começou, tá? Nas duas pontinhas, com a ajuda de uma agulha de tapeceiro, vocês vão passando e quando tiver bem na pontinha, vocês colocam uma gotinha de cola para dar aquela prendida e esconde direitinho. Agora vamos colocar a argola na nossa alça. Aqui, ó. Tá girando? Fazemos isso do outro lado também. E agora a gente coloca as alças na bolsa. Nossa bolsa tá aqui. Já preguei o botão, tá? É um botão imantado. Eu prego ele com um fio de nylon 0,20. Aí aqui nós vamos dobrar. A gente pega a lateral aqui assim, ó, junta. Não precisa dobrar muito, não. Dobra pouco assim, ó. Procura deixar a mesma medida dos dois lados. E passamos o mosquetão também por aqui. Acertamos para a alça não ficar torta. E fazemos a mesma coisa do outro lado. Prontinho. Temos aqui a nossa bolsa prontinha. Aqui está a nossa bolsa Floripa. Tá? Espero que vocês tenham gostado da aula.